Neste estudo, você será capaz de entender como utilizar classificadores, sinais e advérbios em Libras de forma correta, considerando suas funções e aplicações nos contextos comunicativos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, garantindo clareza e precisão nas interações com a comunidade surda. As pessoas que tentaram usar esses elementos sem a devida instrução enfrentaram problemas ao construir frases ou transmitir informações com coerência. Vamos lá. Os classificadores são um dos elementos mais importantes da língua brasileira de sinais, Libras, desempenhando um papel crucial na descrição de objetos, pessoas, movimentos e eventos de forma visual e detalhada. Eles são ferramentas linguísticas que permitem aos usuários de Libras expressar conceitos complexos de maneira eficiente, explorando a tridimensionalidade do espaço visual. Classificadores são sinais específicos na Libras que representam características físicas, formas, movimentos ou ações de objetos, pessoas e eventos. Eles são usados para complementar ou substituir outros sinais, oferecendo maior detalhamento e clareza. Os classificadores na Libras desempenham um papel crucial ao representarem objetos, ações e formas, integrando elementos visuais e espaciais que enriquecem a comunicação. Os classificadores podem ser divididos em diferentes categorias, dependendo da função que desempenham na comunicação. Entre os mais comuns, destacam-se classificadores descritivos. CD representam a forma, o tamanho ou outras características físicas de objetos ou pessoas. Classificadores de instrumentos, CI, mostram como um objeto é manipulado ou utilizado. Classificadores de localização, CL, indicam a posição de objetos, pessoas ou eventos no espaço. Classificadores de movimento e trajetória, CM, representam o movimento ou a direção de um objeto ou pessoa. Classificadores de pessoas ou entidades, CPE, representam pessoas ou seres vivos em movimento ou posição. Os classificadores desempenham várias funções essenciais para a comunicação visual, permitindo maior riqueza de detalhes e expressividade. Entre essas funções, destacam-se: descrição detalhada. Os classificadores permitem descrever objetos, pessoas e ambientes de maneira minuciosa. Narrativa visual. Na narrativa, os classificadores são usados para criar cenas dinâmicas, representando ações e interações no espaço. Economia linguística. Em vez de usar múltiplos sinais para descrever um conceito, os classificadores sintetizam informações de forma visual e compacta. Construção espacial. A Libras utiliza o espaço como um componente linguístico e os classificadores ajudam a posicionar elementos no espaço tridimensional. Os classificadores são amplamente utilizados em contextos diversos, desde o cotidiano até ambientes profissionais e educacionais. Algumas das principais aplicações incluem educação, interpretação, comunicação técnica e histórias e narrativas. Os classificadores são componentes essenciais na Libras, enriquecendo a língua com possibilidades visuais e tridimensionais que tornam a comunicação mais expressiva e eficiente. Na língua brasileira de sinais, Libras, os advérbios desempenham um papel essencial na modificação e complementação dos verbos, expressando informações adicionais sobre tempo, modo e intensidade. Os advérbios na Libras, assim como em outras línguas, têm a função de qualificar ou modificar a ação representada pelo verbo, adicionando nuances de significado à frase. Eles podem indicar tempo, quando a ação ocorre; modo, como a ação é realizada; intensidade, o grau ou força da ação. Esses advérbios podem ser expressos por sinais específicos ou pela modificação do movimento, da expressão facial e da intensidade do sinal. Os advérbios de tempo indicam quando uma ação ocorre. Em Libras,
Eles podem ser realizados por sinais específicos ou por meio da localização espacial associada à temporalidade. Sinais específicos. Existem sinais padronizados para advérbios como ontem, hoje e amanhã. Esses sinais frequentemente utilizam a localização em relação ao corpo. Modificação do contexto temporal. Além de sinais específicos, o tempo pode ser indicado pela repetição ou combinação de sinais com expressões não manuais. Os advérbios de modo descrevem como uma ação é realizada. Em Libras, o modo é frequentemente representado por modificações no movimento do sinal e pelo uso de expressões faciais. Movimentos. A forma como o sinal é realizado pode indicar o modo da ação. Expressões não manuais. As expressões faciais desempenham um papel crucial no advérbio de modo. Combinação com classificadores. O uso de classificadores pode adicionar ainda mais detalhes ao advérbio de modo. Os advérbios de intensidade indicam o grau ou a força da ação. Na Libras, isso é frequentemente alcançado por meio de alterações no tamanho, na velocidade ou na repetição do movimento. Aumento do movimento. Um movimento maior ou mais enfático pode indicar maior intensidade. Expressões faciais. A intensidade também é expressa pelo uso de expressões faciais. Repetição. A repetição de sinais também é usada para indicar intensidade. Para utilizar os advérbios corretamente em Libras, é importante considerar a combinação entre sinais manuais e não manuais, além do contexto comunicativo. Algumas dicas incluem: contexto temporal. Posicionar advérbios de tempo no início da frase ajuda a estabelecer o contexto temporal antes de apresentar a ação. Clareza no modo. Ajustar o movimento e a expressão facial de maneira congruente com o significado desejado. Uso da intensidade. Certifique-se de que a modulação do sinal é proporcional à intensidade que você deseja transmitir. Os advérbios são amplamente utilizados em contextos variados, desde a comunicação cotidiana até situações formais ou educacionais. Os advérbios em Libras são ferramentas poderosas para enriquecer a comunicação, adicionando detalhes sobre tempo, modo e intensidade. Seu uso correto exige a combinação harmoniosa de sinais manuais, expressões faciais e movimentos corporais. A construção de sentenças em língua brasileira de sinais, Libras, é um processo que combina elementos visuais, espaciais e gramaticais de maneira sistemática e expressiva. Diferentemente das línguas orais, a Libras utiliza um espaço tridimensional, permitindo que as sentenças sejam estruturadas com flexibilidade e eficiência. A organização das sentenças em Libras segue padrões gramaticais próprios, que diferem da língua portuguesa. Embora seja flexível, há algumas estruturas básicas frequentemente utilizadas. Sujeito mais verbo mais objeto, SVO, e objeto mais sujeito mais verbo, OSV. Uso de classificadores. Os classificadores podem substituir ou complementar palavras em sentenças, fornecendo detalhes sobre tamanho, forma ou movimento do objeto ou sujeito. A ordem das palavras em Libras pode variar de acordo com o contexto e a ênfase desejada, mas é importante observar algumas estratégias fundamentais. Estabeleça o contexto primeiro, use marcadores espaciais e adicione detalhes gradualmente. A Libras utiliza o espaço ao redor do corpo como uma ferramenta para organizar e conectar ideias. Localização de elementos. Diferentes partes do espaço representam sujeitos ou objetos. Ao longo de uma conversa, Esses locais podem ser reutilizados para fazer referência às mesmas entidades. Trajetória e movimento. O movimento das mãos no espaço pode indicar a trajetória de um objeto ou pessoa. As expressões faciais, movimentos de cabeça e posturas corporais são essenciais para transmitir nuances na Libras. Elas complementam os sinais manuais e ajudam a construir sentenças mais ricas. Os classificadores e pronomes são elementos cruciais na construção de sentenças.
ajudando a descrever e posicionar os sujeitos e objetos no espaço. Classificadores substituem nomes ou objetos e permitem descrever características físicas e ações. Pronomes são indicados pela direção do movimento ou pela localização no espaço. A construção de sentenças em Libras varia de acordo com o contexto em que a comunicação ocorre. Narrativas. Sentenças são frequentemente mais detalhadas, usando classificadores e movimentos amplos para descrever eventos ou interações. Diálogos informais. Frases curtas e diretas são mais comuns, com uso frequente de expressões não manuais para dar ênfase. Contextos educacionais ou profissionais. A linguagem tende a ser mais formal, com maior uso de sinais padronizados e organização clara das sentenças. Bons estudos e até mais!